Armas de guerra. O grupo de bombardeiros. Sua própria existência talvez tenha sido o segredo mais bem guardado da era atômica. A apresentação do bombardeiro B-2 em 1988 anunciava mais que apenas a chegada da tecnologia do século XX. Anunciava o fim da teoria tradicional dos bombardeiros. O B-2 é o resultado mais novo de uma pesquisa de radiação. Mas os avanços incorporados ao B-2 não foram incluídos apenas para torná-lo o próximo bombardeiro numa longa série de bombardeiros e uni-lo a uma gigantesca formação. A tecnologia Stealth permite que um B-2 substitua um grupo de bombardeiros inteiro formado por centenas de bombardeiros ultrapassados. Os contornos e superfícies da aeronave absorvem em vez de refletir as ondas de radar. Quando os testes e alterações ficarem prontos, o B-2 aparecerá no radar mais como um pássaro que como um bombardeiro. Esta asa voadora possui controles eletrônicos digitais, que eliminam a necessidade de controles convencionais. A engenharia avançada também reestruturou completamente a necessidade de uma cauda vertical. Voando despercebido pelo espaço aéreo inimigo, um B-2 pode completar uma missão que antes precisaria arriscar um grupo de bombardeiros inteiro. O bombardeiro Stealth é o mais recente couraçado aéreo a decolar na marcha de quase um século da aviação militar. Estrategistas militares, a princípio, rejeitaram o avião como um brinquedo caro e um modismo passageiro. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, a aviação deu uma nova dimensão à estratégia de guerra. Passo a passo, a tecnologia aprimorou a capacidade tanto de velozes caças utilizados em duelos aéreos, quanto de bombardeiros que lançavam explosivos sobre o inimigo. Aerial bombing changed the way war was conducted in a number of ways. In one regard, it was nothing more than long-range artillery. In the other regard, the aerial reconnaissance was the step before the bombing. It provided the shooter a pretty good idea where his hits were landing. They were spotters, they were artillery spotters, and then someone thought, well, while we're over here, why not drop a few of our own weapons? And that essentially was how it began. Duas teorias começaram a ser desenvolvidas em relação a alvos de bombardeio. Uma era estratégica, a outra tática. Strategic is generally beyond the battlefield area, and its intent is to do something to seriously affect the ability of the other side to wage war, striking at the industrial capability of the enemy. That's what strategic is. Tactical, on the other side, on the other hand, would be what happens around the battlefield in killing or in destroying soldiers and the enemy's armor, armament, artillery, ships, whatever, and its ability to conduct warfare. Um dos primeiros defensores do bombardeio estratégico foi o oficial do Estado-Maior italiano, Giulio Douhet. Douhet viu como o uso estratégico do poder aéreo poderia influenciar o resultado do combate. Pela primeira vez, a tecnologia moderna na forma de um avião permitiria que soldados voassem sobre as tropas adversárias e atingissem alvos antes considerados inacessíveis. Os primeiros bombardeios aéreos utilizavam dois tipos diferentes de aeronaves, gigantescos dirigíveis e os primeiros protótipos do que logo ficaria conhecido como bombardeiro pesado. Quando entraram em ação pela primeira vez sobre a Grã-Bretanha, os ataques aéreos do Zeppelin alemão tiveram um grande efeito terrorista psicológico na população civil. Os Zeppelins se escondiam entre as nuvens e abaixavam observadores. Quando avistavam um alvo, os dirigíveis cheios de hidrogênio soltavam suas bombas. Those were strictly terrorist kind of things. They were against population centers, and they were intended to lower the morale of the English populace. Com o aprimoramento das defesas contra os ataques aéreos, as perdas para a frota de Zeppelin se tornaram inaceitáveis. Anything could take them on simply because they were so slow and cumbersome and couldn't maneuver, they couldn't outrun anyone, so they were sitting down.
Para continuar com os ataques, os alemães construíram aviões capazes de carregar uma carga maior de explosivos até o alvo. Seu bombardeiro pesado de maior sucesso foi o Gotha G4 com 2 motores, que entrou em ação sobre solo britânico em junho de 1917. And then it became a little bit better because they could get lower, first of all. They were a little bit faster, so they were less vulnerable to ground fire. And they could get pretty close to an enemy gun emplacement and this from an elevation of 100 feet. Go ahead and drop this and be pretty accurate. E o tamanho, capacidade de destruição e eficiência das bombas aumentaram muito durante a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, as bombas pesavam entre 22 e 45 quilos. Mas à medida que os aviões se tornavam mais poderosos, bombas pesando 900 quilos podiam ser transportadas. Os aliados, sob o comando do coronel americano Billy Mitchell, logo estavam coordenando imensos bombardeios aéreos. No ataque a Saint Mihiel, quase 1000 aviões trabalharam juntos para multiplicar os efeitos de suas bombas. He had about 1,000 effective airplanes on the day of the battle. And he divided them so that he had 500 airplane brigades on either side of the Saint Mihiel salient and systematically suppressed the German air and then systematically beat up the German ground troops in a way that had never done before and which really prophesied the future. O uso concentrado de vários aviões bombardeiros voando e lutando como um só foi alvo de muita atenção na Primeira Guerra Mundial. As lições aprendidas durante a Primeira Guerra da Era Industrial abalaram as bases das estratégias militares tradicionais. Um novo modo de encarar a tática de guerra estava surgindo. Armas de guerra. Após a guerra, surgiram calorosos debates sobre o objetivo e o potencial do bombardeio aéreo. Será que os bombardeiros de longo alcance tornaram outras armas, como os couraçados, obsoletas? Billy Mitchell, o eterno visionário da aviação, alegava que um de seus modernos bombardeiros podia destruir um couraçado. The only way that Mitchell could get attention directed to this thing was following his own bent, which was to be flamboyant. And he made probably outrageous statements about the ascendancy of the airplane over the battleship. Autoridades navais acharam engraçado quando, em 1921, Mitchell enviou seus bombardeiros Martin MB-2 num ataque contra o couraçado alemão capturado, Alfrisland. A demonstração terminou em apenas 20 minutos, quando o antes invencível couraçado desapareceu no fundo do mar. 2 anos depois, Mitchell provou que o couraçado não afundou por sorte. Outros 2 bombardeiros de Mitchell afundaram os couraçados americanos aposentados, Virginia e Nova Jersey, bem na frente dos líderes militares. Mitchell mais uma vez provou estar certo, mas o sucesso de suas demonstrações não acabou com a questão sobre qual seria o papel e o tamanho mais apropriados para uma força de bombardeiros. Nos anos 30, o sucesso dos bombardeios aéreos estratégicos durante a Guerra Civil Espanhola impressionaram Adolf Hitler. As lições aprendidas na Espanha o influenciaram a dar prioridade total à aviação em sua máquina de guerra em franca expansão. It was Nazi Germany's kind of a trial balloon with this new concept in warfare that had not really gotten a great deal of support by the end of World War I. Os bombardeiros alemães estavam entre os primeiros a serem construídos totalmente de metal. Eram blindados contra fogo antiaéreo e equipados com o mais sofisticado sistema de radiocomunicação e avançados visores de bombardeio. No início da Segunda Guerra Mundial, os nazistas apresentaram uma imensa frota de bombardeiros capaz de destruir cidades inteiras. In many ways, the greatest employer of bombers of all times was Joseph Goebbels, the German propagandist, because he used a motley set of bombers to intimidate the world. Durante algum tempo, os alemães dominaram os céus da Europa. Geralmente, aviões da Força Aérea Alemã davam o primeiro golpe e depois os bombardeiros apareciam para o nocaute. Parecia que nada podia deter a tecnologia de aviação alemã.
Foi só quando a Força Aérea Alemã passou a olhar para a Grã-Bretanha que as falhas em seu avião invencível começaram a aparecer, principalmente nos treinamentos de bombardeio. O marechal alemão Hermann Göring recebeu ordens de Hitler para acertar um nocaute aéreo na Força Aérea Britânica antes que as forças terrestres e navais alemãs pudessem invadir a Inglaterra. Operação Leão Marinho. Hitler corretamente argumentou que a única chance de sucesso de sua invasão era destruir a RAF antes da invasão terrestre. A batalha aérea na Grã-Bretanha se tornou o primeiro grande desastre para a Força Aérea Alemã. Os alemães descobriram que as lições que aprenderam na Guerra Civil Espanhola não se aplicavam a este ataque à Grã-Bretanha. They drew all the wrong inferences from Spain. They did so well in their ground attack in Spain, and their bombers did so well against the sort of ragtag loyalist defenses, that they assumed that their medium bomber fleet would be adequate for continental targets. And if you think about it, the distance between Berlin and Prague or Berlin and Vienna, it probably seemed reasonable. But as soon as they came up against the British and the English Channel, their medium bomber fleet was no longer acceptable, and they didn't have time to create a strategic fleet. A Força Aérea Britânica, em seu melhor momento, estava mais que à altura da Força Aérea Alemã. O heroísmo britânico, aliado a uma leitura de radar à volta da ilha incrivelmente eficiente, deteve o massacre alemão. A derrota alemã ainda é um exemplo de como não se deve realizar um bombardeio aéreo de longa distância. Descobriram depois que Hitler havia cometido um erro fatal a não exigir a produção de bombardeiros com 4 motores. A aeronave com 2 motores havia servido perfeitamente no continente, mas sua autonomia de voo limitada significava que apenas a região sul da Inglaterra poderia ser atacada com eficiência. A twin-engine bomber, if it loses an engine, let's say, for any reason, operational or combat, it's lost 50% of its power, and its only recourse is to jettison all of its weapons and go home. A 4-engine bomber, if it loses an engine, it has the option of feathering the prop and continuing on the mission, but still taking the bomb load because it's only lost 25% of its power, and then coming home. Os lentos bombardeiros bimotores alemães eram presas fáceis para os caças britânicos Spitfire e Hurricane, muito mais velozes e fáceis de manobrar. A Força Aérea de Hitler nunca havia enfrentado aviões tão formidáveis. Como resultado, as frotas de bombardeiros alemãs tiveram de ser protegidas por caças da Força Aérea Alemã, sobrecarregando toda a Força Aérea do país. Os estrategistas alemães ficaram confusos. Seus bombardeiros em agosto e setembro eram destinados a alvos demais, instalações de radar, campos de pouso de caças e de bombardeiros, fábricas e até alvos civis. O resultado final foi que a Força Aérea Alemã não conseguiu destruir completamente nenhum de seus alvos. Com cada tentativa em vão e com a crescente lista de mortos, Hermann Göring mudou sua estratégia para bombardeio noturno, o que também apresentava desvantagens. Era difícil obter precisão total à noite. Então, os nazistas utilizavam seus bombardeios aéreos para acabar com o ânimo da população. Hitler decided that he should adopt the terrorist subset of strategic warfare and just bomb population centers. He was convinced that he could ruin the morale of the Brits and drive them to their knees. A Blitz de Londres e outros ataques noturnos a cidades e vilarejos britânicos deixaram a Inglaterra em chamas. 30.000 civis morreram. 3.500.000 ficaram desabrigados, mas os britânicos não se intimidariam. Na primavera de 1941, Hitler viu que o bombardeio estratégico, pelo menos desta forma, não levaria à vitória contra a Inglaterra. A primeira forma de nos aproximarmos do mundo. Armas de guerra. A guerra chegou ao Pacífico no domingo, dia 10 de dezembro de 1941, quando os japoneses lançaram um ataque surpresa à frota do Pacífico dos Estados Unidos em Pearl Harbor. O ataque foi realizado por 6 porta-aviões japoneses, apoiados por uma grande frota de couraçados, navegando a 320 quilômetros da costa do Havaí.
Foram lançados 2 agrupamentos táticos, compostos por 353 aeronaves. Se algum dia houve dúvida sobre o poder de destruição do bombardeio aéreo, este ataque acabou com elas. Encontrando pouca resistência, os japoneses destruíram 311 aviões americanos, afundaram 2 couraçados e imobilizaram outros 2. Mas em vários aspectos, o ataque a Pearl Harbor saiu pela culatra. Foi um bombardeio aéreo taticamente perfeito, mas estrategicamente o bombardeio fracassou. Os japoneses haviam atingido o poderio militar americano, mas não conseguiram afetar sua capacidade industrial. Nem o mais importante, o moral americano. Em vez disso, o ataque mobilizou as forças e as indústrias americanas de uma maneira que o inimigo jamais poderia prever. E também uniu o povo americano no apoio ao esforço de guerra. Como os cidadãos de Londres, os americanos não seriam intimidados. Em vez disso, exigiram ações retaliatórias imediatas contra os japoneses. Era necessário um ato de decisão, coragem e ousadia. Finalmente decidiram que um bombardeio lançado por porta-aviões sobre Tóquio era a única opção viável, pois nenhum campo de pouso aliado ficava próximo ao Japão. Acreditava-se que tal ato mostraria ao povo japonês que sua ilha não era invencível ou imune a ataques. All these Rosie the Riveters who were cranking out all these airplanes and working overtime and doing this marvelous, miraculous job they needed a boost. And the Doolittle raid was exactly that. It was a stroke of genius. O bombardeiro selecionado para esta missão foi o bimotor Mitchell B-25. O oficial encarregado do ataque foi o tenente-coronel James Jim Doolittle. It caused the Japanese to question their warlord. And from a tactical point of view, it caused the retention of aircraft in Japan for the defense of the home islands when we had no intention of hitting them again seriously in the near future. Um grande planejamento foi dedicado à operação. Na costa leste, o navio americano Hornet foi selecionado como o porta-aviões de lançamento. Os B-25 praticaram várias decolagens do convés do Hornet para descobrir quais modificações teriam de ser feitas no bombardeiro. Decidiram remover a torre de metralhadora traseira e equipar os aviões com tanques de combustível adicionais. Foram modificados para lançar 3 bombas de 225 quilos, além de conjuntos de pequenas armas explosivas. Os voluntários da missão foram 24 tripulações do 17º Grupo de Bombardeio. A missão era tão secreta que os homens não sabiam qual seria o seu alvo. Numa pista de pouso secreta na Flórida, as tripulações começaram a treinar para decolar do porta-aviões com os B-25 modificados. As decolagens tinham que ser feitas no espaço de 90 metros, com uma carga de bombas. Decolagens em pista curta eram novidade para as tripulações de bombardeiros. It was quite a sensation because when you haul back at full flaps and full throttles, when that plane is airborne for about 30 seconds, the only thing that's keeping in the air or keeping you airborne is the torque of the propellers, and then it gradually picks up a little speed and you do get your flying speed. It's quite a sensation. Quando os ensaios terminaram, os aviões voaram a baixa altitude por todo o país. We were authorized to hedge up all the way to Alameda, which was quite unusual. That was definitely necessary because we were practicing low-level attacks, and that was part of the raid going into Japan. Em São Francisco, Doolittle e seus homens foram recebidos pelo Hornet, que havia navegado até o Pacífico enquanto a missão de bombardeio era planejada na costa leste. Os B-25 foram imediatamente colocados no navio. Quando já estavam presos, o Hornet partiu em direção a águas inimigas. Em alto mar, o alvo confidencial foi finalmente revelado aos homens, que receberam a tarefa com grande entusiasmo.
we were definitely gung-ho, and we wanted to get the damn job done, especially after it had been announced that it was the Japanese mainland. Em 13 de abril, 11 dias após deixar o porto, o agrupamento tático 16, comandado pelo almirante William Halsey, se uniu a eles. Juntos, eles prosseguiram em direção ao Japão. O plano era lançar os bombardeiros a 720 quilômetros a oeste do Japão. Após lançar as bombas, os aviões se dirigiriam para a segurança da China. No caminho, a tripulação continuou o treinamento físico e aprendeu palavras em japonês, no caso de precisarem saltar ou de serem capturados. Foram informados sobre os principais alvos em Tóquio, incluindo a localização de artilharia antiaérea, prédios do governo, antenas de rádio e do Palácio Imperial, que eles preferiram evitar. A maioria dos pilotos estava mais preocupada com a capacidade dos B-25 de decolar do Hornet do que com o bombardeio em si. Uma preocupação constante era serem vistos por aviões e navios de reconhecimento japoneses. Ficou decidido que se chegassem à distância certa do Japão, nada os impediria de levar a missão adiante, mesmo que pudessem cair em mãos inimigas após o lançamento das bombas. That was the worst thing we could think of. And if we were not in range of Tokyo, we would go back to Midway. If we were not in range of either Tokyo or Midway, we would permit our airplanes to be pushed overboard so the decks could be cleared for the use of the carrier Hornet's own aircraft. Já em águas japonesas, as aeronaves foram abastecidas e as bombas foram carregadas. A missão estava bem encaminhada. Mas em 18 de abril surgiu um problema. Um barco pesqueiro japonês foi avistado. Temendo que fosse uma embarcação de reconhecimento que pudesse ter informado a posição do Hornet para o Japão, os dois navios que acompanhavam o porta-aviões abriram fogo e o afundaram. Em vez de abortar a missão, Doolittle decidiu se preparar para a decolagem imediata. O Hornet estava a 1.320 quilômetros de Tóquio e faltavam cerca de 10 horas para a hora marcada para a decolagem. Pior ainda, uma ventania de 65 km por hora agitava o mar e o Hornet balançava demais. Mas os convéses estavam liberados e as tripulações estavam prontas. O avião do coronel Doolittle foi o primeiro a decolar para o Japão. Well, the morning of the takeoff, the weather was rough. It was white caps, and we took off the midsection of the carrier, which a lot of people don't realize. The B-25 could not make a running start at it because they only had a 10-foot clearance between the wingtip and the island. So each plane had to taxi out midsection of the carrier. We took off with full throttles and full flaps. Quase houve 2 mortes durante essa fase de decolagens. Um avião foi lançado ao ar durante a decolagem por causa da grande instabilidade do porta-aviões. O piloto mal conseguiu recuperar o controle no ar. Outro piloto baixou seus flaps e, ao colocar o controle de flaps de volta ao neutro, acidentalmente levantou-os totalmente. Então ele decolou sem a ajuda de seus flaps. O avião foi em direção à água, arrastou sua cauda e milagrosamente conseguiu subir. Ao todo, 80 homens e 16 aeronaves foram para o oeste em direção ao inimigo. Os planos mudaram completamente. Originalmente, o ataque devia ter acontecido protegido pela escuridão. Agora, seria executado à luz do dia. Mas o destino e a sorte estavam ao lado de Doolittle e seus homens. No momento exato em que eles entraram no espaço aéreo inimigo, os japoneses estavam no meio de uma imensa simulação de defesa civil. Isso permitiu que os aviões americanos entrassem sem alertar os operadores de radar japoneses, que foram pegos de surpresa. Evidentemente, o barco pesqueiro japonês não havia informado Tóquio pelo rádio da existência do agrupamento tático americano. The key, I think, to that raid being successful was surprise. That was probably the best cover and deception operation of the whole war. Os B-25 se aproximaram a baixa altitude, subiram para 670 metros e lançaram suas bombas. Dropping the bombs was no problem because at 2,200 feet it's just like laying an egg in a rain barrel.
feel the explosion in the back end of the plane. It flipped the tail up a little bit because we were so low. And then being a 1,000-pound explosion on the bombs, it tipped the plane pretty good. Os homens de Doleiro cumpriram a missão. Suas bombas mandaram um recado aos japoneses sobre a determinação americana. Devido à longa distância da qual os bombardeiros decolaram, as tripulações lutaram para conseguir chegar até os campos de pouso pré-determinados na China. Com pouco combustível, várias tripulações saltaram e sobreviveram. Outras bateram perto da costa da China. Os japoneses capturaram algumas. Doolittle e seus homens se tornaram heróis americanos. Sua corajosa missão estratégica de bombardeio restaurou a confiança como os Estados Unidos esperavam. The effect on the Japanese people was enormous, but more importantly, the effect on the American people was even better, even greater, even more effective. Neste século, elas decidiram ser muito... Armas de guerra. Na Europa, as forças aliadas começaram a fazer bombardeios aéreos em alvos na Alemanha nazista. Ironicamente, a princípio, eles cometeram os mesmos erros dos alemães quando perderam a batalha na Grã-Bretanha. Bombardeiros bimotores como o Douglas Boston não tinham autonomia nem a altitude para resistir ao fogo antiaéreo alemão, nem a velocidade para evitar os velozes e ágeis caças alemães como o Messerschmitt. A necessidade imediata de um bombardeiro com 4 motores era óbvia. The development of the 4-engine bomber stems from that need to produce a strategic bomber. In other words, a weapon that could carry bombs a long distance and raid not just military targets, which basically fighter aircraft were capable of doing, attacking the trenches of enemy troop formations, but to be able to attack industrial centers, to be able to attack population centers around the world. That's really why the 4-engine bomber was developed. A precisão do bombardeio na guerra aérea sobre a Alemanha era péssima. Apenas 1 em cada 5 bombardeiros conseguiam chegar a 8 quilômetros de distância do alvo e depois 1 em cada 12 bombas atingia o alvo. Longe de conseguir nocautear a Alemanha, os bombardeios aliados, tanto táticos quanto estratégicos, foram fracassos militares. Mas os resultados começaram a melhorar quando os britânicos introduziram um bombardeiro de 4 motores Lancaster. It was perhaps the classic European 4-engine bomber. It had the capability of taking the payload, it had the range, it had the defensive armament, and it's one of those aircraft that if you talk to pilots of that era, everyone wanted to fly because it had the power. It was even a bomber that was capable of being looped. It was a remarkable design. Quando os americanos entraram na guerra, levaram com eles os bombardeiros de 4 motores mais avançados do mundo. O Boeing B-17 era uma novidade. Como diz o seu nome, esse bombardeiro era uma fortaleza voadora. The reporter on the scene says it looks like a flying fortress, and that name stuck with it, and that name popularized it, so that it was today still the most famous and the most beloved bombers of the war. Crews loved it, the Germans hated to attack it, the Japanese hated to attack it because it had a fearsome firepower. It was faster, it could go higher, could carry more bombs, and those were all important factors. But the biggest single thing was its defensive firepower. Semelhante no tamanho, mas ainda mais veloz, com maior autonomia e capacidade de carga, era o P-24. O Liberator era um avião de incrível resistência, força e reputação. No fim da guerra, 19.256 B-24 já haviam saído das linhas de montagem americanas, mais que qualquer outra aeronave militar na Segunda Guerra Mundial. A chegada dos bombardeiros americanos chamou a atenção para a guerra aérea contra a Alemanha. They really were the thing which the American public focused upon as the vehicle for carrying the war to the enemy. Even though the battles on the ground were probably far more important, they were not as visible and was not getting nearly the coverage that the bombing raids were getting. Os principais alvos estratégicos no centro da máquina de guerra de Hitler incluíam fábricas de munição da Alemanha.
Teoricamente, a destruição dessas fábricas iria literalmente acabar com o esforço de guerra alemão. Os alemães fizeram com que as fábricas fossem difíceis de avistar de um avião e fizeram grandes esforços para camuflar sua existência. Localizadas no centro do território inimigo, os bombardeios a esses alvos provaram ser tarefas dificílimas para as tripulações. Did I ever think I was going to die? Every mission I went on, I was just hoping that I'd see the sunset again. In the morning when you go to briefing, you figure out maybe there's going to be 10 airplanes shot down, and you look around the room and see, I wonder what poor son of a gun isn't going to make it today. You never thought it was going to be you, and you kept that in your mind. When you got at the end of the runway to take off, that's when it really set in. Saber lidar com o medo era uma parte importante da missão. It was just embedded in us. We were never turned back from a target. You'd never chicken out. When you're flying a formation with another airplane and flak's blowing in between you and him and you're 35 feet apart, that's getting close. So you worry about it. As far as flak, that was the worst thing we had to combat. That did more damage than fighters. And flak would, you couldn't shoot it. You just had to go through it. And never did we go on a mission that we did not get hit. Flak would blow airplanes completely up when the bomb doors were open on a bomb run. And a direct hit would hit that bomb bay and just blow the whole airplane. You wouldn't see anything, just a big ball of fire, and that's all there was. And it's just boom, boom. You can hear them going off, you can see them going off. But again, if you can hear and see it, it won't hurt you. It's the one you don't see and the one you don't hear that's going to get you. Ataques como estes eram fatais. Em um único dia, durante o bombardeio de Schweinfurt, 60 aeronaves carregando 600 homens foram derrubadas. Voar nessas imensas armadas de aviões às vezes fazia as tripulações se sentirem como alvos indefesos. And when you see airplanes that you've got your buddies in it and you see them blow up in front of you, that's a sad thing too. But then you got another thought, that was him and it wasn't you. So that's another side of the sun. I think everybody has a little of that in him. He's not ashamed to say so either. Além de enfrentar o inimigo, as tripulações também lutavam contra a natureza. No one, I don't think anyone can imagine exactly how horrible the conditions were in the back of a B-24 or a B-17. You know, temperatures up there were 30, 40 degrees below zero, and when you see these people in their sheepskin coats and heavy gloves and realizing that they're sitting in circumstances like that for 6, 7, 8, 9, 10 hours at a time, it's unbelievable. When do you become a man? It depends on what circumstance there are. So kids at that time automatically were in the service like myself, and we became a man. I was one of the youngest ones there. I was just 21 when I flew combat. But the oldest man in our squadron, we called him Pappy Kruger because he was 27 years old. Os próprios aviões tinham a mesma força que os homens, provando ser extremamente resistentes. They took a lot of beating. A lot of them came limping home on less than 4 engines and all shot up, and a lot of their crew hurt and wounded, and the ability of those airplanes to absorb punishment was pretty impressive. Os bombardeios aéreos às vezes continuavam 24 horas por dia. A diferença entre bombardeio diurno e noturno era a troca de precisão por segurança. Os americanos geralmente ficavam com os bombardeios diurnos e os britânicos ficavam com o turno da noite. The accuracy of bombing was much better in daylight than it was at night. The British put a lot of airplanes up, and they destroyed a lot of factories. But when it comes to pinpoint accuracy, our bombing was a lot better than theirs. Daylight bombing was much more dangerous, and that's why the British went. They had no fighters at the time when they started daylight bombing, so they got shot down, so they went to night so the German fighters couldn't shoot them down. Dos avanços que aumentou a segurança do bombardeio diurno foi o sistema de formação alternada. Desenvolvido pelo coronel Curtis LeMay, a teoria envolvia imensas armadas de bombardeios voando em formação escalonada. If you're one airplane over a heavily defended target in Europe, you're the target of every piece of equipment that's able to shoot something at you.
If you're one of 100 guys, then your survivability has gone up by a factor of 100. Os aviões eram escalonados para poderem atirar nas aeronaves inimigas sem atingir os outros bombardeiros da formação. The staggering of the airplanes exactly was put that way so the gunners would not shoot each other, and they had a field of range all the way around. Most guns could be fired in almost any direction without it hitting anything other than the enemy. Outro avanço inovador foi o visor de bombardeio Norton, que fazia maravilhas da precisão bombardeando a 600 metros de altitude. Pela primeira vez, ele permitia ao atirador inserir inúmeras variáveis em suas equações, que ajudariam a colocar as bombas no alvo. Things like temperature, side slip angle, G, sometimes gust loads would affect the bombers, and that would affect the fall of the weapon. Certainly wind. All of these things are variables. A estrutura do visor de bombardeio era um segredo bem guardado. It was so secret that in training, my bombardier and I would have to wear 45s, and we'd go to a compound and pick the bomb sight up, take it under wrap to the airplane, which had a cover over the nose, and put it in the nose, and then we could fly. But the rest of the crew never saw the bomb sight except the navigator. O trabalho da tripulação do bombardeiro gerava medo, bravura e superstição. We had a fellow in our squadron that got called his first mission and he overslept, so he jumped into his flight clothes with his pajamas on. And he got back from his first mission. And after that time, he would never go on a mission without wearing his pajamas. And we tried to get him to stop, because if he ever bailed out, then he'd be walking across Germany in pajamas instead of a uniform. Lançar bombas em populações civis despertava difíceis questões morais. They were at war against us. All the efforts that those civilians down there were doing, even if they did nothing more than make a sandwich for the husband to go to the factory to make a bomb, they were doing something to try to kill me. And my object was to kill them before they killed me, and it's that simple. Anybody that fights against the United States is my enemy, whoever it might be, then, now, or in the future. When you're being shot at by very effective artillery, and when you're being shot at by the finest fighters in the world, and your buddies are dropping like flies all around you, the sense of concern over who's being affected on the ground by your bomb kind of pales to insignificance. Come on, you guys, get out of that plane. Bail out. Quando a guerra na Europa terminou, ninguém podia questionar a grande contribuição das tripulações de bombardeiros para a vitória dos aliados. O número de americanos e britânicos mortos chegou a quase 300 mil. I would say bombing over Germany in World War II was about as hard a thing as you can ask an aviator to do, even to this day. Foi a maior catástrofe humana da Idade Média. Desde o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos se preparavam para uma grande ofensiva militar contra o Japão. Imensos bombardeios eram a base do plano. Se a ofensiva aérea fosse bem sucedida, talvez nem fosse preciso uma ofensiva terrestre. Crucial para o plano era a maior arma aérea da Segunda Guerra Mundial, o Boeing B-29 Super Fortaleza. Os engenheiros e projetistas do B-29 receberam ordens de fazer dele o maior, o mais armado e que voasse mais longe. Ataques iniciais se mostraram improdutivos. Apesar do B-29 ser o mais sofisticado, o plano inicial de lançar bombas a altitude segura de quase 10 quilômetros acima do alvo mostrou ser impossível. Mesmo com avançados visores de bombardeio, a enorme distância que as bombas percorreriam criavam muitas variáveis que resultavam em muitos alvos não atingidos. O Major-General Curtis LeMay ordenou uma completa mudança de tática quando iniciou ataques incendiários de B-29 em baixa altitude a Tóquio durante a noite. As estruturas de madeira da antiga cidade se incendiaram rapidamente. We burned out 16.8 square miles of Tokyo by using incendiary bombs totally, and the city structure, of course, was wood and paper and very fragile, and it began the beginning of the end for Japan.
Temendo a morte de estimados 1 milhão de soldados aliados numa invasão terrestre ao Japão, o presidente Truman decidiu lançar a bomba atômica. O B-29 foi escolhido para lançar essa arma, que mudaria para sempre as táticas de guerra. 6 de agosto de 1945. A bomba atômica destruiu Hiroshima. Essa bomba tinha o poder de destruição equivalente a 1000 B-29 totalmente carregados com explosivos convencionais. Armas nucleares se tornaram os ases do baralho dos bombardeiros estratégicos. It hadn't been possible with conventional bombs. It simply didn't work. The enemy was too tough. The structures took the punishment. But with the advent of the atom bomb, a single airplane was able to make a decision that not only did tremendous devastation, but for the first time truly broke morale. The atom bomb gave the Japanese a face-saving way out of the war that they couldn't have imagined otherwise. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a entrada da aviação na era dos jatos, uma aeronave se mantém acima de todas as outras como o melhor bombardeiro tático e também estratégico. O B-52 Stratofortress. Este couraçado dos céus já foi utilizado em versões modernizadas durante quase 40 anos. No Vietnã e, mais recentemente, na Guerra do Golfo. Its speed and its load carrying capabilities were enormous. And I think that's why it was so good. It was built in great numbers, and many of the folks who are flying the B-52 right now are flying airplanes that were built before they were born. Mas o próprio fato de não existir nenhum substituto à altura do B-52 há mais de 4 décadas questiona a necessidade de grandes formações de bombardeiros pesados. Também o sucesso de novas armas que levaram as forças de coalizão à vitória no Golfo colocou os imensos superbombardeiros numa encruzilhada. The Persian Gulf War taught the American people that precision weapons and standoff weapons delivered from stealthy airplanes is clearly the way to go. Uma aeronave de destaque é o FB-111. Sem ser exatamente um bombardeiro e nem um caça, o FB-111 é um avião magnífico, capaz de fazer maravilhas. Seu desempenho na Guerra do Golfo reescreveu grande parte da história dos bombardeiros. Ao contrário de bombardeiros que dependiam de força e quantidade e que precisavam lançar inúmeras bombas sobre os alvos, a força do FB-111 está em sua total precisão. And what does this mean? It means that you don't need big bombers anymore. You don't need B-52s that can carry hundreds of bombs anymore. What you need is the ability to surgically take out a very highly defended, heavily armored, small target. So the F-111, relatively small, is probably the way of the future. Se a onda do futuro são os bombardeiros de médio porte, onde ficam os superbombardeiros como o B-1 e o B-2 que estão sendo desenvolvidos? Será que esses gigantes terão um lugar nos arsenais do futuro? There will always be a need for the bomber with the ability for recall, for the ability to take out special targets. For the ability to engage in certain specialized wars. There are some situations in which the use of an intercontinental ballistic missile would be regarded as totally unacceptable for a whole variety of reasons, where a surgical bombing strike flown by pilots that know exactly what they're doing and are able to use their weapons effectively will still be a requirement.